Olá, eu sou Marcos Valério XR no dia 23 de novembro de 2020 e talvez o pior legado desse governo atual, além de todo o desastre da gestão econômica, política em geral, seja a estigmatização que ele deve deixar em qualquer possibilidade de terceira via. Porque aquilo que o país realmente precisa, aquela abordagem que não é nem a esquerda nem a direita, que nós realmente temos necessidade, que é a mais próxima do anseio popular, tende a ficar estigmatizada como uma coisa pelo menos parecida com o bolsonarismo. Veja o nosso general Mourão, né, ao comentar a questão do racismo. Ele disse uma série de coisas sensatas sobre a diferença de segregação racial nos Estados Unidos e no Brasil, bem como o fato de que está se importando uma série de conceitos norte-americanos, se importou para o país. Mas nisso o camarada vai e me diz que não existe racismo no Brasil. Não se meta a disputar determinadas questões sem disputar o termo em si. Ele tinha que falar o que você quer dizer com racismo. Ele poderia ter dito as mesmas coisas e sem entrar numa disputa sobre o conceito de racismo daquela forma, poderia ter feito as mesmas colocações sem deixar essa afirmação que é o que vai ser repetido exaustivamente. O general Mourão disse que não existe racismo no Brasil, o que de uma forma, no sentido genérico, é uma estupidez, porque é claro que existe um racismo no Brasil. É claramente diferente do que ocorre nos Estados Unidos. Mas a não ser que você redefina o conceito, não dá para dizer que não existe. Eu vou fazer uma coisa completamente inédita nesse canal agora. Eu não sei o que é o tal do racismo estrutural que andam falando por aí. Apareceram vários vídeos como recomendações, textos, eu não li nenhum. Não vi nada, não sei o que estão dizendo como racismo estrutural. Mas assim, como exemplo de que você nunca deve ficar disputando conceitos, eu vou dizer, eu não sei o que é racismo estrutural, mas eu posso idealizar o que poderia ser. Ora, o Brasil foi construído sob a escravidão. Então, a escravidão foi uma instituição estrutural para o funcionamento, para o desenvolvimento do Brasil colonial e imperial. Sim, faz parte da estrutura econômica do nosso país, a estrutura histórica, a escravidão. E a escravidão é uma forma de segregação racial escancarada. Então é perfeitamente defensável falar num racismo estrutural histórico, e hoje nós temos uma herança histórica dessas. Se como racismo estrutural você estiver falando sobretudo desta herança de desigualdade étnica que nós temos, eu posso entender o que significa como racismo estrutural. Agora, se estiverem dizendo que hoje o país, para funcionar, a estrutura econômica, social da nossa sociedade depende de uma segregação racial, aí eu vou dizer, não, isso é falso, claramente falso. Por quê? Porque hoje nós não estamos mais num simples modo de produção escravista, ainda que moderno, e o modo de produção capitalista, para prosperar, dependeu da abolição da escravidão. Depende de você mudar o regime, a estrutura econômica da sociedade deixa de ser a exploração de mão de obra escrava para ser a exploração da mão de obra proletária, como dizem os marxistas. Ou seja, o modo de produção mudou, ele não comporta mais esse modelo escravocrata como era antes, e sobretudo não está mais nem aí para essa distinção étnica anterior. Você pode inverter a questão racial, pode eliminar o modo de exploração, vai funcionar da mesma forma. Ele prescinde por completo desta questão racial, que nos ocorre por herança, e sempre vai coincidir pelo fato óbvio da maioria das pessoas negras serem pobres, assim como a maioria das brancas, mas a proporção de negros entre os pobres é um tanto maior. Isso explica todos os fatores
decorrentes de problemas raciais no país, ou pelo menos a sua maioria esmagadora. No Brasil, não tem essa de alguém sabendo que uma pessoa negra é rica, ou famosa, ou poderosa, e uma pessoa sabendo disso vai discriminá-la de uma forma aberta. Na quase totalidade dos contextos, não. No Brasil também não tem essa, que o fato do indivíduo ser branco vai lhe garantir privilégios se ele for sabidamente uma pessoa pobre, sujeita à marginalidade, com uma série de problemas. O simples fato de ser branco não vai garantir a ele privilégio nenhum. O que pode acontecer é que ele, sendo branco, aumenta a probabilidade de que eles tenham um recurso financeiro maior, então as pessoas são mais cuidadosas ao abordar, isso é óbvio. É uma questão, sobretudo, de probabilidade. A pessoa sendo negra, principalmente dependendo da aparência do contexto do local, pode haver uma tendência a se abordá-lo com mais desleixo, porque pressupõe que ele é pobre. Mas o que tem que ficar claro aí é que a questão de classe socioeconômica é absolutamente mais determinante que a questão de raça. E é exatamente isso que o racialismo que atacou o Brasil desde a década de 80, começando a ficar mais forte nos 90 por meio de fundações internacionais, como eu já descrevi, como por exemplo a Fundação Ford. Eu tive inclusive no centro dessa discussão uma certa ocasião. Eles investiram uma fortuna para falsificar o fato, falsificar a realidade e fazer com que as pessoas fossem aos poucos deixando de perceber o óbvio, até substituir a realidade pela alienação de uma ideologia fraudulenta. Se você for, eu me lembro muito bem que isso é perfeitamente óbvio para qualquer pessoa, por ser uma das coisas simples. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabe que não tem, que o racismo do Brasil funciona de uma forma distinta da norte-americana. E sobretudo não tem essa de que existe um mito de democracia racial. O mito tem que ser uma coisa que as pessoas acreditem. Ninguém acredita nessa palhaçada. Você pode negar de uma forma safada, mas nem o cara que nega isso acredita. Todo mundo sabe que não é igual, que existe uma discriminação. Mas todo mundo sabe também que essa discriminação é de um viés econômico. Um país miscigenado, essencialmente miscigenado como o Brasil, miscigenação essa que já estão negando aí também, estão dizendo que não é. Um país miscigenado como o nosso não comporta essa noção de pureza racial de uma forma generalizada. Vai comportar em alguns rincões aqui e ali, mas de uma forma geral não. E nesse sentido não dá para pegar um grau de pureza racial aqui ao ponto, por exemplo, de uma pessoa negra rica se envolvendo com a branca pobre e a família da branca pobre não querer que se envolva. Não tem isso no Brasil, pelo amor de Deus. Se estiver numa proporção desprezível, num país como os Estados Unidos tem, ou alguns outros países onde a pureza étnica é vista como frequentemente mais importante do que a questão econômica. E aqui não é assim, mas estão conseguindo alienar uma massa de imbecis para acreditar que é e reagir na forma como eles querem. E aí você tem essa questão lastimável aí do Carrefour, onde seguranças mal treinados, após um deles ser agredido pelo rapaz lá que acabou morrendo, uma vez eles tendo sido agredidos, é da profissão que eles imobilizem o indivíduo e chamem a polícia e mandem para responder por essa agressão, ou explicar o fato que aconteceu. Mas eles não conseguiram imobilizar o sujeito. Eles não tinham nenhum equipamento, não tinham um taser, não tinham um spray de pimenta, não tinham um cacetete, não tinham algema e não tinham um treinamento adequado. Não eram nem sequer suficientemente mais fortes, maiores e mais fortes para conseguir contê-lo. Lembra da minha questão de quanto maior a diferença de força entre duas partes, maior é para a parte mais forte conter a mais fraca sem machucar? Eles não tinham isso. E acabaram do modo como tiveram que imobilizar o sujeito, foi completamente tosco. O que causou a morte desse indivíduo foi o despreparo desses seguranças, porque afinal, quando você está escoltando alguém, seja lá por que motivo, para a saída, e na saída o cara vai te dar um soco na cara, é natural que você reaja.
É natural que tenha sido contido. Agora, tem outros motivos envolvidos ali, eu não sei, teria que se verificar ainda. Mas essa verificação prévia é que não existe nesses casos, que bateu racismo. O que matou ali não tem nada a ver com racismo, meu Deus do céu. Você, propaganda masneira afirmar um negócio desses. Agora, se posteriormente surgirem fatos e dados mais específicos, eu até entendo. Mas o fato é que ali, esse indivíduo morreu pela falta de preparo do serviço de segurança. E essa atividade de segurança, no caso que se chama vigilância, tem sido sistematicamente sucateada por sucessivos governos que só a serviço de um sistema econômico que só visa lucro. Então eles achatam o gasto com as coisas, inclusive com o serviço de vigilância, e terceirizam e precarizam e contratam serviços cada vez piores, mais baratos, profissionais cada vez mais mal remunerados e mal preparados. E essa questão é central e é muito grave. E alguém da esquerda vai abordar essa questão? Não, ninguém vai tocar nesse assunto. Ninguém vai chegar lá e dizer que precisa qualificar melhor esse pessoal, precisa investir mais nessa questão de segurança. Não, eles vão dizer que é racismo. Aí chega o CEO do Carrefour, o Chief Officer, né, o grande executivo lá do Carrefour, e vai, assume abertamente, grava um vídeo lá, e ele fala alguma coisa sobre a questão econômica envolvida, sobre a questão trabalhista envolvida. Não, ele vai falar em racismo. E vão falar, e o outro lá também, em colocar mais cotas para negros. Que nem a dona do Magalu, da Magazine Luiza, que por sinal é uma das 10 mulheres mais ricas do Brasil. A questão é contratar mais negros. A questão parece até um projeto de intensificar ainda mais a exploração de mão de obra com viés étnico, né? E isso vai resolver alguma coisa? Não, coisas assim têm sido recorrentes no país. O mais parecido que eu me lembro foi em fevereiro de 2019. No Rio de Janeiro, um rapaz foi morto por um segurança no modo parecido, foi imobilizado, que acabou matando. E é curioso porque, pelo depoimento da própria mãe do rapaz, ele tinha problemas mentais. Ele teve um surto no supermercado, correu na direção do segurança, derrubou a arma, tentou tomar a arma do cara. A própria mãe disse para não deixar ele pegar a arma, que ele ia fazer alguma besteira. Aí o cara pegou e, também não muito bem preparado, derrubou ele lá e na imobilização acabou matando. E foi de um jeito muito tosco o que o cara fez. O que aconteceu? Racismo. Sabe, não é? Ali, não sei, pode até ter sido um caso mais individual, uma incompetência específica do profissional mesmo. Mas, mais uma vez, falsificaram toda a realidade em prol da narrativa do racismo. Quando o vigilante decide soltar Pedro Henrique, ele já está sem reação. Ele sofreu 2 paradas cardiorrespiratórias. A mãe, que assistiu toda a cena e viu o filho morrer, não conseguiu vir aqui à divisão de homicídios. Ela está em estado de choque e ainda não prestou depoimento. Ela chegou a alertar no supermercado que o filho tinha problemas com drogas. Ela contou a um amigo da família que no supermercado o filho teve um surto, partiu em direção à segurança e que eles entraram em luta corporal. Ela avisou que não deixassem o filho pegar a arma do vigilante, que chegou a ficar no chão. Na delegacia, o vigilante Davi Ricardo Moreira disse que tinha a intenção de contê-lo até a chegada da polícia, que Pedro Henrique chegou a pegar a arma e ameaçar todos, que soltou o rapaz quando achou que ele não estava mais fazendo força e achou que o jovem estava tentando enganá-lo para se livrar dele. O delegado responsável pela investigação disse que o segurança usou a força por mais tempo do que deveria. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Davi Moreira pagou fiança de R$10 mil e foi solto. O supermercado Extra afirmou que não aceita qualquer ato de violência e repudia toda forma de racismo. Mas bem, nesse meio tempo, eu fui lá dar uma olhada no tal do racismo estrutural. Ouvi os 3 primeiros vídeos que me apareceram na pesquisa aqui do próprio YouTube, e sem surpresa nenhuma, mais uma fraude intelectual de baixo nível, né? Eu não esperava outra coisa. Inclusive, o primeiro vídeo que eu peguei já começou, eu tava desenhando, né? Já começou dizendo que o racismo estrutural começou depois da abolição. Depois se desmentiu, disse outra coisa. Mas basicamente o que nós temos é
o de sempre, aquilo que tem sido dito desde o momento que a Fundação Ford pisou nesse país para alterar a nossa percepção sobre o assunto. De que uma série de uma inércia que acontece exatamente depois, pela derrubada de uma estrutura, aquilo que sobra, as consequências dessa estrutura são tratadas como se fossem uma estrutura em si. Aí você apela para subjetividades, apela para símbolos, apela para uma série de estruturas assim sutis para chamar isso de estrutura em si do racismo. E é bastante curioso, porque uma espécie de calcanhar de Aquiles que você sempre pode bater é aquele. Mas espera aí, não existe nenhuma instituição formal dizendo, por exemplo, que negros não podem acessar a universidade. Eles vão ter que admitir isso, todo mundo admite isso. Então você não tem nem como identificar, por exemplo, a raça, a cor de uma pessoa num processo de seletivo público, num vestibular, num concurso público. Então é evidente, é auto-evidente que não é uma instituição ativa, não é uma estrutura formal. O que acontece é aquela obviedade que, estando as pessoas negras muito mais representadas no universo de pessoas pobres, por uma questão econômica, elas vão estar sempre em desvantagem nas competições, nos concursos, até na própria vida profissional em geral. Ou seja, isso é uma consequência inevitável de quando você tem uma estrutura formal de discriminação e depois você retira essa estrutura sem ter uma política efetiva de solução desse problema que ela gerou. Mas isso não faz com que esse problema residual seja em si uma estrutura formal. E o discurso do racismo estrutural é de uma estrutura formal, mas mais que formal, é de uma superestrutura. É uma superestrutura que define as instituições, define a cultura, define a sociedade, define a economia. De uma certa forma, é a corrupção total da percepção marxista, né? Agora veja só, não tem nenhuma dificuldade em dizer que o sistema de apartheid da África do Sul é racismo estrutural, isso é claro. E até nos Estados Unidos durante muito tempo também. Mas é que está o detalhe. No Brasil, removeu-se a estrutura formal nesse sentido e sobrou o quê? A consequência deletéria dessa estrutura. Portanto, o modo como a sociedade ficou, ela ficou marcada por isso. E essa ferida, pode se chamar de uma ferida histórica, demora muito tempo para ser sanada, a não ser que você desenvolva políticas públicas eficientes para saná-la. E nesse ponto, o meu viés não se diferencia, não tem nenhuma dificuldade de você pensar em termos de política nesse sentido. Tanto que a minha oposição ao sistema de cotas não era por ser uma violação ao direito do branco, nem nada. Eu simplesmente disse, não vai funcionar. É o que eu dizia, vai piorar. Eu disse isso há 20 anos. O meu texto mais antigo sobre o assunto se chama A Pílula Dourada. Está lá no meu site, linko ele aqui. O que eu digo basicamente, estão copiando uma mentalidade dos Estados Unidos, e você vê isso claramente lá nesses vídeos sobre racismo estrutural, são citados autores norte-americanos, a ausência absoluta de autores brasileiros que a noção clara que se passa aqui, os brasileiros não têm o que dizer sobre o sistema, a gente tem que importar a noção norte-americana, ou seja, aí está o racismo, a cultura norte-americana é superior a nós temos que copiar eles, e um processo de solução que não funcionou nem lá, porque não é para funcionar, porque isso não é bancado, isso não surge das comunidades negras autônomas, isso surge de uma elite branca que joga essa porcaria na cabeça de um bando de imbecis que vão reproduzi-la com o objetivo de escamotear a verdadeira luta. E aí você fala em racismo estrutural, você combate literalmente um fantasma, aliás é isso, porque existiu uma estrutura racista sim, hoje você tem o fantasma dela, mas você vai combater um fantasma com meios que não vão surtir efeito algum, enquanto isso você esquece a luta de classes, esquece o problema do capitalismo. É até estranho porque o pessoal, os defensores do capitalismo, muitas vezes ficam preocupados, não deviam de estar, né? Porque os verdadeiros grandes capitalistas estão apoiando essas pautas. As grandes empresas, as grandes estruturas, as grandes fundações, a nata do capitalismo global está totalmente apoiando essa pauta. Porque eles sabem que não funciona, sabem que é para desviar a atenção do assunto. Você troca o combate real, que poderia causar algum resultado, que hoje em dia se reveste em combate contra o liberalismo, especialmente o neoliberalismo, e substitui por uma pauta onde você vai agir em consonância e tendo como aliado as grandes megacorporações, que ninguém vai se opor. Você pode observar a história do racismo estrutural.
vai ser, que já está sendo exaustivamente repetida pela totalidade dos grandes órgãos de mídia, pelas grandes instituições financeiras, pelas grandes empresas, todas vão abraçar esse discurso. E mais uma vez vão eliminando, jogando, obscurecendo cada vez mais para longe a verdadeira questão econômica. É sempre aquela ideia de você promover um recuo perceptivo para tirar do indivíduo, tirar das instituições, tirar das estruturas culturais mais óbvias e recuar para um nível assim, cada vez mais abstrato, que chega a ser quase transcendente, onde no caso o racismo ou o machismo estão num nível tal que perpassa absolutamente tudo. Você não tem como sequer aprender o negócio, gerando uma espécie de impossibilidade cognitiva de você aprender aqui de uma forma direta. E como o discurso tem uma certa irracionalidade nesse sentido, ele apela para esses recursos de manifestação cada vez mais sutil, cada vez mais onipresentes, até que você fica numa situação, não, putz, você não tem como abordar o discurso racionalmente. Você o aceita, você o abraça e o pratica quase que de uma forma fideísta, dado o grau praticamente metafísico que ele se reveste. É até estranho eles falarem em alguma possibilidade de solução, porque de uma certa forma o discurso está imunizado. Você vai tomar 1 milhão de atitudes diferentes, nenhuma delas vai resolver, mas isso já está previsto na estrutura praticamente metafísica desse racismo que está lá. E interessante que o modo como eles tentam elevar esse racismo estrutural a um nível ontológico, assim, além, não é uma simples falta, não é uma simples carência de legislações, não é uma simples ausência de uma política, não, é uma coisa positiva. Você chega só a um negócio meio maniqueísta, que você pega aquele mal assim e não atribui a uma falta de organização, a uma falta de consciência, não, é uma coisa ativa, uma coisa positiva, é um mal positivo. A noção chega a ser maniqueísta, estrutural no nível ontológico, uma espécie de essência que define as coisas como elas são, que determina as coisas de cima para baixo. Esse é um nível de abstração, de reificação de uma concepção qualquer, é quase onipotente. De uma certa forma, é como se fosse uma coisa impossível de você. Ele ainda está intrínseco em tudo, permeando todas as coisas, e não só no Brasil. Ou seja, é como se tentasse elevar isso ao nível de uma coisa impossível de ser superada. De uma certa forma, eles estão passando essa mensagem. Isso até meio que imuniza já o discurso contra o fato de que nunca se consegue resolver o problema. E o que fazer para solucionar? Não faz para solucionar. Você administra mais dinheiro para as ONGs racialistas, mais cota, mais benefício para determinados grupos políticos. Ou seja, é sempre uma desculpa para você ir acumulando mais e mais poder e doutrinando mais e mais a mentalidade populacional e submeter um controle com seus objetivos pessoais. Né? No meu último vídeo da lista, da playlist Racismo e Etnocentrismo, eu toco no assunto mais espinhoso, que é a questão cultural, que nunca vão abordar, porque essa efetivamente é a estrutural. É uma questão cultural que você pode apontar mais especificamente, que se você trabalhar sobre ela, aí sim, você teria um efeito mais significativo em termos de resolução de problemas. Nunca vão acatar. Até porque ela é um pouco incômoda. Até para mim mesmo é um tanto incômoda. Depõe contra... Até a minha própria pessoa, ela me aflige de uma determinada forma. Mas eu não vou entrar naquilo porque ela é muito complexa. Mas está lá no vídeo, apesar do vídeo ter tido um probleminha assim no começo. Mas a questão está lá, no vídeo 7, Racismo e Etnocentrismo, no vídeo final. O fato é que nunca vão abordar a questão real. Que a cabeça pensante por trás disso sabe manipular, sabe iludir. E ele sabe que ele vai conseguir, investindo muita grana num processo de propaganda, num processo ideológico, ele gera uma percepção falsa do assunto, paga um monte de pseudo-intelectuais para fazer essa propaganda, corrompe a percepção daqueles que poderiam estar lutando efetivamente contra qualquer problema real e neutraliza qualquer possibilidade de solução. E o fato mais claro, você não tem que acreditar em mim, você não tem que dar atenção para as minhas palavras, você dá atenção ao puro e simples fato que essas políticas, essas no caso do racismo, estão sendo praticadas no Brasil há mais de 20 anos, são praticadas nos Estados Unidos
há muito mais tempo ainda. As políticas do mesmíssimo naipe, que o próprio Silvio Almeida colocou como um espelho, que é a questão do machismo. Essas políticas feministas são aplicadas há 60 anos. E o que elas fizeram para melhorar a situação? Você pode até achar um monte de coisa, mas os próprios apologetas dessas pesquisas vão dizer, dessas propostas, vão eles mesmos dizer que o problema não melhorou, que não resolveu, pelo contrário. Frequentemente vão dizer que está até pior. Então a questão não é uma questão de opinião sobre um tema ideológico, não. É o fato concreto de que elas não funcionam, elas não têm resultado prático algum, porque não é para ter resultado, é para sabotar as coisas que podem efetivamente ter um resultado concreto. Se você promove uma efetiva redistribuição de renda, se você promove uma efetiva taxação das grandes fortunas, umas políticas públicas mais claras, mais bem estruturadas para promover as melhores das condições econômicas, você vai, por tabela, melhorar de todo mundo. Se houver um atraso, que normalmente há, mesmo entre os pobres, entre brancos e negros, você pode apontar políticas mais específicas. Mas, sobretudo, a questão tem que ser dando condições econômicas, principalmente. E o que essas pautas têm a propor a esse respeito? Cotas. Cotas na política. Cotas na universidade. A melhorzinha de todas é cota no concurso público. Esse aí pelo menos tem alguma efetividade em termos de benefício econômico direto. Mas ainda assim, o que isso consegue criar? Consegue criar uma representatividade. Consegue colocar mais negros no Congresso, mais negros na universidade. E vai conseguir, por meio disso ou daquilo, por uma política às vezes de empresas privadas, colocar mais negros nas direções das empresas. É aquele negócio, todo se resume a substituir a luta de classes, substituir a pauta da esquerda, que deveria ser em prol do socialismo, acaba com isso, joga isso fora, e a questão agora é simplesmente o capitalismo com representatividade. É colocar nos mesmos postos de poder da estrutura social, sem mexer nessa estrutura, simplesmente enfeitá-la. É isso que está em questão. A manutenção dessa estrutura. E olha, insisto, mas não sou nem eu que estou defendendo essa derrubada do sistema capitalista como ele é dessa forma. Eu tenho um outro... Espero que quem tenha visto meus vídeos há menos tempo sabe que eu tenho uma percepção ligeiramente diferente desse assunto. O que eu estou apontando é como que essa esquerda se corrompeu por completo. Ela perdeu completamente a noção disso. Os pouquíssimos que ainda têm alguma coisa a dizer sobre esse assunto, como por exemplo o Rui Costa Pimenta do PCO, não tem nenhuma capacidade de penetração. Vou ter alguns milhares de views ali, mas eles já são reclusos como uma espécie de coisa exótica. Eles estão circunscritos num nicho. O PCO não elegeu um vereador nessa última eleição todinha aí. Está totalmente neutralizado. O PSOL elegeu muitos poucos, mas ele vai crescer. Porque o PSOL é um partido de esquerda que agrada as elites. Então pode apostar que ele vai crescer, senão ele em cima pelo menos a coalizão em torno deles. E aquele modelo, aquele projeto que já vem falando há muito tempo, está se consolidando, ou seja, transformar o Brasil num novo Estados Unidos, onde nós vamos ter apenas duas frentes partidárias que vão estar se revezando no poder, uma com a bandeira dos valores morais, das tradições do povo, outra com a bandeira de defesa de minorias, e no fundo os dois servindo a mesma estrutura. Está tudo dominado, meu amigo. Você acha que existe solução aqui no Ocidente? Esquece. Eu digo para o pessoal, até, bom, dependendo da estrutura ocidental, Europa e Estados Unidos, qualquer tipo de reação, qualquer tipo de proposta de expressão do capitalismo está destruída. Não tem nenhuma chance de sobrevivência. Já é. Ela morreu. É um fantasma só. Lutando contra outros fantasmas, como esse do racismo estrutural. Não tem chance. Se você ainda acredita nesse projeto, você tem que colar nos orientais, na Eurásia. É de lá que pode vir alguma chance. É tentar realinhar o Brasil com o BRICS, tentar afastá-lo da esfera de influência dos Estados Unidos. Uma coisa que seria absolutamente crucial, que o canalha do Bolsonaro... eu não sei se alguém chegou a falar sobre isso na campanha, mas o fato é que ele não fizer mais faria, não tem a menor condição de fazer, nem quer fazer, que é cortar a operação das ONGs financiadas com dinheiro estrangeiro de fora e cortar o financiamento governamental para as ONGs. Aliás, é uma contradição, né? Organização não governamental financiada pelo governo. Você teria que promover toda uma operação para isolar o Brasil dessa abordagem. Isso não vai ser feito, não tem
possibilidade, não tem ninguém aí no horizonte capaz de fazer isso. O Ciro Gomes também não vai fazer. Então não tem jeito. A partir de agora é questão de você se adaptar a esse sistema. Você sobreviver dentro de um sistema que vai ficar cada vez mais agressivo. As opiniões vão ser cada vez mais vigiadas. E discursos como o meu, cada vez mais restritos. Provavelmente o algoritmo do YouTube diminui o alcance, se ele for suficientemente inteligente para entender o que eu estou dizendo, ou pelo menos inferir. Com certeza ele vai deliberadamente limitar o alcance desse discurso, que sabe que não interessa ao sistema. É um discurso claramente antissistêmico. Mas, tudo bem, ó, por mim, menos. Mas, quem quiser entender alguma coisa do que está acontecendo, não pode se deixar levar por essas fraudes. Não pode se deixar seduzir por esse tipo de engodo. Bom, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 23 de novembro de 2020. Claro que teria muito mais a dizer, mas para não ficar muito mais longo, eu fico por aqui. Obrigado pela atenção.